Olá, irmãos. Chegamos ao capítulo 14 de Atos dos Apóstolos. Nós estamos na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo junto com Barnabé. E eles saíram ali por aquela região para pregar o Evangelho, para levar o Evangelho naquelas cidades ali. E eles chegaram numa cidade chamada Icônio, está logo no versículo 1. E eles foram pregar nas sinagogas, como era de costume. Eles primeiro iam na sinagoga pregar para os judeus, depois eles pregavam na cidade lá para os gentios, né? E eles chegaram lá, entraram na sinagoga, pregaram a palavra, muita gente creu. O texto vai dizer que muitos creram, mas aqueles malas dos judaizantes estavam lá. Lembra, aqueles judaizantes eram aqueles camaradas que tinham se convertido ao Evangelho, faziam parte do grupo de cristãos, mas não cortaram ligação com o judaísmo. Eles diziam que todo aquele que se convertesse a Jesus ainda era necessário circuncidar, né? E Paulo já desde cedo vai dizer que não, isso é coisa da lei, né? E esses caras vão atrás aonde Paulo e Barnabé vão. Esses malas vão estar lá para poder atazanar a vida de quem está fazendo a obra. No versículo 5 vai dizer, inclusive, que eles quiseram, eles incitaram o povo, e no versículo 5 vai dizer que eles quiseram apedrejar Paulo e a Barnabé. Então o que eles fizeram? Eles saíram da cidade. O verso 6 vai dizer que eles literalmente fugiram para Listra e Derbe. Fugiram. Por que aqueles homens, cheios do poder de Deus, fugiram para outra cidade? Sabedoria, prudência. A gente vê muita gente hoje aí que não tem isso. Paulo e Barnabé podiam ficar lá, porque eles eram guardados pelo Senhor, estavam fazendo a obra do Senhor. Mas, por outro lado, eles entendiam que a fé, a nossa fé, não pode ser uma fé desprovida de sabedoria. A nossa fé não pode andar longe da razão. Deus nos deu a nossa parte racional, a nossa parte de pensar, né? Então, tem muitos evangélicos hoje aí que tem uma fé nécia, sabe? Uma fé estúpida, que enfrentam as coisas na irresponsabilidade e botam a responsabilidade para Deus. Nós estamos vivendo agora esse tempo de pandemia, que é um momento muito sério, né? Essa noite eu perdi um grande amigo de 44 anos para essa desgraça desse vírus, e aí a gente vê os crentes, os evangélicos andando pela cidade ou se reunindo sem ter os devidos cuidados, achando e dizendo, não, Deus vai guardar, Deus vai me guardar. Isso é ignorância, irmão. Isso é fé sem prudência. Isso é fé sem sabedoria. Não é essa fé que Deus pede de nós. Tome cuidado. A hora que Deus quiser que você esteja num lugar perigoso, Ele vai te levar lá e Ele vai te proteger. Você pode estar no meio de um tiroteio e Deus vai guardar a sua vida. Mas se tiver um tiroteio em frente à sua casa, não saia de casa por uma questão de prudência. Não pense, eu vou sair porque Deus vai me guardar. Não, querido, Deus não trabalha assim. Pense, né? Tenha uma fé racional, uma fé cheia de sabedoria, né? Igual Paulo e Barnabé. Eles corriam o risco de ser apedrejados. O que eles fizeram? Eles fugiram. Eles tinham que pregar o Evangelho em outra cidade. Eles fugiram para Listra e Derbe. No versículo 8 até o versículo 18, né? Quando eles chegaram em Listra, eles fizeram lá um milagre de um homem coxo, de um homem aleijado, né? Jesus disse que eles fariam os milagres que Jesus faria e até milagres maiores. E aqui Paulo e Barnabé
cheios do poder do Senhor, eles curam um homem que era aleijado. Então há um tumulto na cidade, eles começam a dizer, era um povo, né, religioso, gentio, e eles falaram que Mercúrio e Júpiter desceram até nós, os deuses desceram até nós, né? E chamaram, o versículo 12 vai dizer que chamavam Júpiter a Barnabé e chamavam Paulo de Mercúrio, né? Eram adoradores dos astros e eles achavam que os deuses tinham vindo a ele, né? E aí trouxeram touros, né? Animais, grinaldas, os touros para serem sacrificados diante de Paulo e Barnabé. E o texto vai dizer que Paulo e Barnabé rasgaram as suas túnicas, as suas vestes, e foram para o meio da multidão e gritaram: parem, não façam isso, não adorem a gente. Vocês estão achando que isso é feito pelo nosso poder? Não, isso é feito pelo poder, através do nome que vem, através do poder que vem, através do nome de Jesus de Nazaré. Então, Paulo e Barnabé aqui, eles não aceitam ser adorados. Nós vamos ver isso ao longo de toda a história bíblica, que nenhum dos apóstolos quis ser adorado. Nenhum deles fala a respeito de que o povo deveria adorá-los, de que as pessoas deveriam colocar o quadro deles na casa deles. Não, eles atribuem uma pessoa apenas que é digna de adoração: Jesus de Nazaré. Eles jamais aceitaram isso. Isso vem depois, 200, 300, 400 anos depois, que entra essa questão de adorarem os apóstolos. Mas Pedro não quis isso, não aceitou isso. Barnabé não aceitou isso. Paulo não aceitou isso. Era algo assim muito claro para eles. Eles não deveriam ser adorados. Somente um pode e deve ser adorado: é Jesus de Nazaré. E aí no versículo 19 agora apareceram novamente os malas, né? Eles queriam apedrejar Paulo lá no versículo 5, e aqui eles conseguem apedrejar Paulo no versículo 19. Eles apedrejam a Paulo e arrastam Paulo até fora da cidade. Paulo estava desmaiado, foi dado como morto. Você imagina como ficou a situação de Paulo no meio daquela multidão, apedrejado, arrastado. Mas os discípulos o cercaram, o pessoal achando que ele estava morto. E aí tiraram ele da cidade. E aí eles fizeram, a partir do verso 21, eles fizeram o caminho de volta. As igrejas que eles fundaram, eles voltaram, deixando lá líderes, né, anciãos, homens experientes, né, presbíteros, deixou lá para que esses pastores cuidassem do rebanho. Então eles voltaram de cidade em cidade, na ordem que vieram, voltaram então para Jerusalém. E eu quero destacar aqui também, né, no verso 21, que diz assim: tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, feitos muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, verso 22, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Preste atenção nisso. Dizendo, Paulo e Barnabé estavam ensinando aos irmãos, aos novos irmãos, aos novos crentes, que entrar no reino do céu através de muita tribulação. E ele vai dizer de que por muitas tribulações é necessário entrar no reino dos céus. Olha que coisa interessante que o apóstolo Paulo vai dizer, diferente do que muita gente diz aí hoje. Vem para Jesus que a tua vida vai ser uma vida fácil. Querido, essa nossa geração é a geração que vai mandar mais frequentador de igreja para o inferno de toda a história da humanidade.
é a geração que vai ter mais gente que conhece a palavra, que ouviu a palavra, mas que ainda assim vai para o inferno. Por quê? Porque creu no evangelho da porta larga. Tem uma porção de pastores aí alargando o caminho. Mas Jesus disse que o caminho que conduz ao céu, o caminho que conduz à vida, o caminho que conduz ao reino é um caminho estreito, é um caminho de luta. A gente vem falando isso desde o capítulo 2, capítulo 3 de Atos. A caminhada cristã, ela é feita por luta. A porta está aberta de graça. Nós entraremos de lá pela graça de Jesus, é sim, mas enquanto nós caminhamos no caminho árido, no caminho estreito. Mas há um outro caminho que muitos pastores estão ensinando o povo a andar, estão chamando o povo a andar. E quem não conhece a palavra está indo para o caminho largo, e como disse um pastor na internet, vão para o inferno cantando aleluia. Essa é a nossa geração, de toda a história, é a geração onde o inferno vai ficar cheio de gente que já ouviu a palavra, que frequentou a igreja, mas que não quis andar no caminho estreito, quis andar no caminho largo, quis andar no caminho de conforto, no caminho sem compromisso, no caminho sem comprometimento com a palavra e com o Senhor, achando que não deve padecer pelo nome de Jesus. 2 Tessalonicenses, ou 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, no verso 5, vai falar de que quando nós sofremos, nós nos tornamos dignos de entrar no reino dos céus. Está padecendo, querido? Está sofrendo? Fica firme, porque esse é o caminho estreito. E se você está sofrendo por causa do Evangelho, se você está sofrendo porque você precisa ser fiel ao Senhor, saiba que você está no caminho certo. Agora o caminho é pedregoso, mas no final dele você vai encontrar alegria, paz, um lugar maravilhoso. Vai valer a pena. Então, querido, fica firme nessa caminhada. Então, do 26 ao 28, Paulo e Barnabé voltam para Jerusalém. Encerra-se então a primeira viagem deles, e assim foram muito usados por Deus. Sofreram, foram apedrejados, foram perseguidos, mas os camaradas tinham brio, os camaradas tinham sangue de Jesus na veia. Que seja assim na vida da gente. Murmura não, irmão. Está na peleja, serenidade, silêncio, joelho dobrado e vá em frente. O caminho é estreito. Não vá para o caminho largo, porque o caminho largo vai te levar para outro lugar, e esse lugar não é muito bom. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, e até o nosso próximo encontro, se Ele assim nos permitir. Deus te abençoe. Amém.